Boa noite, povo de Deus. Deixa eu consertar aqui um pouco. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Eu acho que tá bom. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí sempre de domingo a quinta-feira às 9h30. Oi, André, a paz do Senhor. Pequeno grupo terminou 9h30 em ponto, tá? 9h30 em ponto. Meu cachorrinho não tá muito bem, o Jack. Ele acabou dando uma saída, uma fugida aí. A gente teve que esperar ele voltar. Passou o dia todo mal. Tô achando que tem alguma coisa enganchada na garganta, que eu peguei e toquei nele assim, ele latiu. Tô achando que ele comeu alguma coisa e enganchou na garganta. Tô achando. Mas tá ali com o Mábia, quietinho. Ele acabou fugindo, atrasei um pouco por causa disso também. Tava ali esperando ele voltar. Pra deixar, né, tudo tranquilo, tudo reservado aqui. Senão a gente fica com a cabeça aqui, outra cabeça em outro lugar. E mais louvado seja o Senhor que nós estamos aqui. Silva, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor. Amém. O difícil de entrar nesses horários é que o pessoal está acostumado a saber que 9h30 a gente entra, né? E se a gente não entra 9h30, as pessoas pensam que a gente não vai entrar mais. Deixa eu avisar o pessoal aqui do grupo. Mas é aquilo que eu falei, quinta-feira tem pequeno grupo aqui em casa. Então, no dia de quinta-feira, geralmente pode ocorrer algum tipo de atraso, porque a gente está aqui e eu não posso mandar o povo embora. Né? Eu não posso mandar o povo embora. Deixa eu... Achei aqui. Peraí, vou mandar um aviso de que estamos ao vivo. Ao vivo. Bacana. Porque aí se tiver alguém acordado, pode entrar, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aí na live 35 aí ao capítulo 13 de Êxodo, tá bom? Nós falamos ali o capítulo 12, gastamos 3 lives aí no capítulo 12 aí, falando a respeito da última praga, antes da libertação do povo do Egito ali, a morte dos primogênitos. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 13 ali, Deus narrando aí, Moisés narrando aí a história. Elísio aí, ele recebeu o convite lá e percebeu que a gente está aqui online. Seja bem-vindo, Elísio. A esposa entrou aí também. Então vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade e vamos ir direto para a leitura bíblica, capítulo 13 de Êxodo. Então já separa a sua Bíblia, tá? Já coloca aí para que possamos todos estudar, meditar, refletir juntos, tá? Mas primeiro oremos. Pai amado, vemos agora neste momento lhe render graças, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, por este dia, pelas bênçãos derramadas, pelas providências ao Senhor. O Senhor entrou em nossas vidas. Estamos aqui, pois o Senhor assim nos conduziu, nos livrou, desfez os laços aí, nos permitiu estarmos aqui neste momento reunidos para louvar, engrandecer, exaltar e glorificar teu santo nome. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, nossas mentes, nos dar a sabedoria do alto, o discernimento espiritual necessário para que possamos absorver os ensinamentos desta noite, possamos entender e compreender cada vez melhor a sua vontade e venhamos ser testemunhas desta verdade onde quer que o Senhor nos coloque. Vá se nos abençoando, Deus. Nada podemos fazer sem Ti, apenas por sua capacitação é que conseguimos ali, Senhor, fazer a Tua vontade e ser um testemunho vivo da Tua verdade. Ser conosco nos abençoando esta noite, é no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém? Amém, gente? Vamos meditar aqui hoje em Êxodo capítulo 13, tá? Peguem aí suas Bíblias e vamos ao nosso plano de leitura mais que anual. Eu tô vendo, gente, que pelo que eu tô sentindo, deixa eu aumentar aqui a letra. Pelo que eu tô sentindo, Sol tá por aí, Deus abençoe, Sol. Um grande abraço. Espero que esteja tudo bem com você, amada. Pelo que eu estou sentindo, a gente vai estar aí lendo praticamente um capítulo, gente, tá? Um capítulo. Não sei, só quando os capítulos forem bem pequenininhos a gente vai fazer mais de um capítulo, tá? Por live. Para que a gente não venha fazer corrido e a gente possa fazer um tempo até menor do que 1 hora, tá?
para que aqueles que às vezes não têm ânimo de gastar tanto tempo, né, não tem paciência, que ainda não tem a maturidade e nem a sede e a fome necessária para poder despender 1 hora da sua vida, não venham sentir preguiça de assistir as lives depois, né? Eu tenho que trabalhar isso aí, tem que ter esse jogo de cintura de fazer uma live onde a gente possa ler e continuar lendo e aprendendo, mas também que não venha se tornar um empecilho ou servir de desculpa, tá? Para aqueles que às vezes, se o tempo for mais curto, ele tenha, né, ousadia, coragem e a vontade de gastar. Possivelmente a gente vai ficar com um capítulo por dia daqui para frente, possivelmente, a não ser que seja bem pequenininho, porque lá quando eu estiver no ministério, talvez as coisas sejam mais corridas, né? Mais corridas, mais apertadas. Eu não sei ainda como vai ser, então a gente já tem que se adequar aí para poder fazer e continuar lendo aí da melhor maneira possível, sem perder nada, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 13. Verso 1. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos dos israelitas, todos os primeiros filhos homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. A pergunta eu passo para vocês: por que é que Deus está aqui ordenando a Moisés que avise que os primogênitos das famílias a partir de agora serão dele? Por quê? É a pergunta que não quer calar. Por que Deus agora está exigindo a consagração dos primogênitos a partir deste momento? Por que Deus está exigindo que o povo consagre os seus primeiros filhos quando eles assim nascerem? Por que motivo? Vocês estão acompanhando aí as lives, quem já está acompanhando sabe a resposta. Então, me coloca aí, por favor. Por que Deus está ordenando que os primogênitos sejam consagrados a partir deste momento adiante, tá? Por que ele pediu isso? Mauro, seja bem-vinda. Hilda, seja bem-vinda. Sumara, Luciana, Deus abençoe a vida de todos vocês que estão passando por aí, tá? Por que, gente? Aí Solange colocou lá por causa de Cristo, que é o primogênito. Vocês têm que lembrar do que aconteceu no capítulo 12. Vocês se recordando do que aconteceu no capítulo 12, vocês vão entender o porquê que a partir deste momento todos os primogênitos são do Senhor e devem ser consagrados. Se você se lembrar, havia necessidade ali de fazer o sacrifício de um cordeiro, de um cabrito, que apontava o sacrifício de Jesus, para que assim, quando o anjo da morte passasse por Gósen, onde estava Israel, ele saltasse, ele passasse por cima, por sobre as casas onde havia pintado os umbrais da porta com o sangue do cordeiro crucificado, tá? E assim, ao pular a casa, e isso significa Páscoa, passar por sobre, tá? Os primogênitos o primogênito daquela casa não morreria. E aí, quando o anjo chegou no Egito, e no Egito ninguém fez sacrifício, ninguém passou o sangue de cordeiro em casa nenhuma, o anjo entrou em todas as casas dos habitantes do Egito, e o filho mais velho ali da família morreu, inclusive o filho de Faraó. Então, por causa desta praga, Deus mandou que os primogênitos, a partir deste momento adiante, dos israelitas fossem consagrados diante dele, para que houvesse recordação da libertação do povo do Egito, tá? Serviria de memória, tá? Em memória, para que eles não se esquecessem que eles foram escravos e Deus os libertou da escravidão, tá? E a partir deste momento adiante, sempre que um casal tivesse o seu primeiro filho, filho homem, ele deveria ser apresentado aí ao sacerdote para se cumprir este mandamento, essa ordem, em memória à libertação do povo do Egito. Amém? Então este é o motivo porque a partir deste momento Deus manda separar e consagrar ali os filhos, né, dos israelitas.
tá? E ele avisa que a primeira cria de qualquer animal, de qualquer tipo de animal, a primeira cria ali também seria dele, porque ele também matou ali os primeiros animais ali que havia também no Egito. Todos morreram também, não foi somente homens, tá? Verso 3. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado, é o dia que vocês deixaram o Egito. É o dia onde vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá, pela força de sua mão poderosa. Lembre-se de não comer coisa alguma com fermento. Lembra que a gente falou a respeito disso? De que durante o período da Páscoa ali, os 7 dias ali, eles não poderiam comer nada e não poderiam ter nada com fermento dentro de casa. A gente avaliou e percebeu que fermento aí aponta para o pecado. Casa pode ser a nossa própria vida, e Deus está pedindo que enquanto Jesus não volta, durante esse período pascual, depois do sacrifício, até a completar os 7 dias, que a gente usou isso aí como se fosse o tempo até o retorno, ou então a nossa ida para Cristo, nós temos que lutar contra o pecado, temos que remover o pecado da nossa vida e viver em santidade diante de Deus, tá? Então servia de uma alegoria ali, apontando para isso, tá bom? O sangue de Cristo nos cobre, e por causa disso nós não morremos, né? Então tudo ali tem um significado simbólico que aponta para Jesus e aponta para nós e a nossa posição, o nosso testemunho, a nossa vida cristã diante de Deus e de Cristo, tá bom? Então, verso 4: nesse dia, no mês de Abib, vocês foram libertos. Verso 5: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos canineus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mês a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura, né? Deus falou que depois que eles conquistassem ali a Canaã, eles teriam que a cada ano observar essa festividade da Páscoa em recordação da libertação do povo do Egito, tá? E Deus iria entregar para eles a promessa que ele fez aos antepassados. Deus fez a promessa de entregar esta terra a quem? Quem foi que Deus lá em Gênesis prometeu que daria a terra de Canaã? Você se lembra quando a gente estava lendo lá Gênesis no mês passado? Mês passado? Um mês atrasado, né? Que a gente terminou em janeiro. A gente terminou em janeiro Gênesis. A quem Deus prometeu que entregaria a terra de Canaã? Isso, Andréia. Abraão, quem mais? Abraão, quem mais? Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos israelitas é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus foi prometendo ali, passou de Abraão para Isaac, depois de Isaac para Jacó, e de Jacó surgiu Israel, né? E aí, na plenitude do tempo ali, depois de passar uns 400 anos, aí Deus levantou Moisés para cumprir a promessa que ele fez aos antepassados, que é Abraão, Isaac e Jacó, tá? Lembre-se desse trio aí, que constantemente, em alguns momentos, eles serão lembrados, porque o Deus dos israelitas, o nosso Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, tá? Verso 6: durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. Pão sem fermento. No 7º dia façam uma festa ao Senhor. O pão sem fermento aponta para quem? O pão, vocês devem comer o pão sem fermento. O pão sem fermento aponta para quem? Pelo menos 2 coisas devem acontecer. Kate sumida, desaparecida, virou manchete. Isso, Andréia.
O pão aponta para Cristo. Cristo é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, tá? E Cristo não tem pecado, Cristo não tem fermento, tá? Então, aponta para a paz do Senhor, amada. Aponta para Jesus e aponta também para o alimento que nós temos que ter, que também é sem fermento, que é a própria palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. E ela também não tem fermento, tá bom? E consequentemente a nossa vida não deve ter também nenhum fermento enquanto estamos aí aguardando o retorno de Cristo. Devemos ser santos como Deus é santo. Então não devemos viver na prática do pecado. Devemos estar em luta constante contra o pecado. Amém? Então, o verso 8, no 7º dia, cada um explique a seu filho. Então você vai começar ali o período, e quando chegar no último dia, no dia da festividade, você vai explicar ao seu filho: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Aqui a importância de você transferir a tradição, de você ensinar o menino no caminho em que deve andar, tá? Você além de dar o exemplo, além de participar da ceia, você instruir e ensinar o porquê da ceia em nossos dias, tá? Eles ali tinham a obrigação de falar a respeito da Páscoa, o que ela simbolizava, por que ela era comemorada. Hoje, como cristãos, nós temos que estar lembrando os nossos filhos, quando participamos da ceia, do porquê do corpo, o porquê do sangue, do porquê do pão, do porquê do vinho, tá? Do suco de uva. A gente tem que estar passando essa instrução, tá bom? Verso 9. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Quando você leu ou quando você ouviu agora eu falando que essa festa, essa festividade seria um sinal visível, e um sinal visível onde? Na mão ou na testa. Um sinal visível na mão ou na testa. Você se recordou do quê? Você se lembrou do quê? Deus está falando que a festa deve servir de sinal, como uma marca gravada na mão ou na testa. Do que você se lembra quando fala de sinal na mão ou sinal na testa? Você lembra de quê? De que você se lembra? Isso, Andréia. Isso. O selo ali, o sinal ali, né, da besta, o sinal do anticristo, tá? Daí você... Gente, eu vou começar a falar agora, porque aí fica mais fácil para vocês, quando chegar, vocês perceberem, vocês aprenderem. O livro de Apocalipse, você o traduz, você o interpreta à medida que você interpreta o Antigo Testamento. A maior parte, se não quase que a totalidade ali de Apocalipse, as ilustrações que estão lá, as referências que estão lá, elas foram extraídas do Antigo Testamento. As alegorias que são usadas, boa parte delas foram removidas do Antigo Testamento. Deus aproveitou aí versículos do Antigo Testamento, passagens aí, histórias, tá? Figuras do Antigo Testamento para ilustrar Apocalipse. Então, uma das formas de você interpretar Apocalipse é conhecendo o Antigo Testamento. Aquela parte da marca da besta ali, na mão direita ou na testa, não está ali à toa, tá? A primeira vez onde se falou de qualquer tipo de marca foi no Antigo Testamento. E essa marca era a marca de Deus, não era a marca do diabo, era a marca de Deus. Você compreendendo como funciona a marca de Deus, você vai entender como vai funcionar a marca do anticristo, tá? Então como é que a gente interpreta que a marca para Deus?
Você entendendo o que é a marca para Deus, você consegue perceber o que é a marca do anticristo, tá? Como ela vai funcionar e que tipo de pessoa vai recebê-la, tá bom? Você vai compreender isso melhor. Então, a festa era como um sinal para os israelitas que era povo de Deus. E Deus falou assim, isso vai ser um sinal na sua mão e na sua testa, tá? Quando a gente pensa em mãos, a gente pensa em atividade, em obras, em coisas que você faz, tá? Você faz através das suas mãos. Mãos aponta para se fazer alguma coisa, para obras feitas. E quando você pensa em testa, você pensa em mente, tá? Você pensa em pensamentos, tá bom? Caim recebeu uma marca posta por Deus, a circuncisão, a aliança. Sim, mas aqui eu estou tentando ilustrar o contexto da marca do anticristo, tá? Porque lá eles usam claramente uma marca na mão e uma marca na testa. E aqui Deus está fazendo a mesma coisa. Uma marca na mão e uma marca na testa. Lá em Caim não houve isso, na circuncisão não houve isso, na aliança nesse sentido, né? Então não mistura as coisas, André. Eu estou tentando trazer a interpretação para que você possa entender melhor o que é a marca do anticristo. Aquela frase lá, que é a marca do anticristo, o sinal da besta estará na mão direita e na testa, é uma alusão a isso que está escrito aqui. E você entendendo o que significa isso aqui, você vai entender o porquê da marca lá, tá? Sim, eu acho que eu entendi. Você lembrou dos sinais que existem na Bíblia. Tem o sinal que Caim recebeu, da circuncisão, que é o sinal da aliança, né, de Abraão com Deus. E aqui eu estou explicando o contexto da marca, tá bom? Da marca do anticristo. O foco aqui é nesse contexto aí. Se você perceber, aquilo que você pensa é aquilo que você faz, tá? Aquilo que você imagina, aquilo que você idealiza, aquilo que você planeja, aquilo que passa na sua mente é o que você vai acabar fazendo, vai tomar atitudes e vai realizar através das mãos. O povo que vai receber a marca do anticristo é um povo que não pensa nas coisas de Deus. A sua mente não foi regenerada, tá? Não foi consagrada. Então a sua própria mente ali é a oficina do próprio diabo, porque ela não está em conformidade com a vontade de Deus. Não houve arrependimento, não houve regeneração, não houve mudança, tá? Não se é uma nova criatura. Então a pessoa só pensa em maldade, só pensa em pecado. Consequentemente, ela faz coisas pecaminosas, ela atua e vive no pecado, tá bom? Então a marca ali, em termos de a marca estar na mente, estar nas mãos, é muito mais do que apenas um chip, ou do que um número, uma tatuagem, alguma coisa nesse sentido. Significa que a vontade daquela pessoa está atrelada ao anticristo. A vontade daquela pessoa ali está atrelada ao próprio diabo. Ela não quer Cristo, ela não quer Deus. A mente dela não está voltada para Deus. E por causa disso ela recebe a marca. Tá bom? E é nisso que ele está ensinando aqui. Vocês são o meu povo. E essa festa vai ser um sinal. E ela tem que estar na sua testa. Você tem que recordar. Você tem que lembrar. E não só lembrar. Você tem que fazer. Você tem que ser obediente às diretrizes, aos mandamentos, às ordenanças. Aquilo que eu mandei você fazer durante a festa, você tem que fazer. Tá? Os marcados pelo anticristo vão viver de acordo com a vontade do diabo, enquanto que os marcados, os selados por Deus, né, durante ali o período da tribulação ali, aqueles que receberam o selo de Deus, estarão vivendo para honrar, exaltar e glorificar a Deus, resplandecerão como a luz durante essa etapa, aquela etapa dos fins dos tempos, tá bom? Vocês conseguiram entender? Então, lá em Apocalipse ele fala assim: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita e na testa, ou na testa, e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, o que era o nome da besta ou um número que representa o seu nome. E lá o próximo verso vai falar que o número era 666,
666, né? O número 6 aponta para o homem, e o número 7 é o número de Deus, e uma 666 seria uma tentativa de se alcançar Deus, né? 3 meias, 3 homens, aí você vê que é o homem tentando aparentemente se exaltar, né? São 3 números 6 que aponta para o homem 3 vezes, mas não alcança o número 7, que é o 7, que é o número de Deus, é o número da perfeição, tá? Daí você percebe o quanto que a humanidade vai estar centrada em si mesma neste momento. O quanto que ela vai abandonar os valores e os princípios de Deus e vai ter como Deus o próprio umbigo, o próprio ventre, o próprio ego. Cada um vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, aquilo que ele acha que é bom aos seus próprios olhos, e Deus não vai ser considerado. É o que a gente já está vivendo, tá? Infelizmente, muitas pessoas já têm, infelizmente, aí se entregado a viver dessa maneira, de forma hedonista, buscando o prazer em si, satisfazer a si mesmo. Verso 10: portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida, é isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus. Verso 12: apresentem ao Senhor todos os primeiros homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertence ao Senhor. A gente já viu por causa da praga ali, da morte dos primogênitos no Egito. Verso 13: para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregam ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Daqui você percebe que Deus trata os jumentos de forma diferenciada, né? Todos os demais, Deus aceita o sacrifício da própria ninhada daquele animal que deu. Do camelo nasceu, mata o camelo. Do boi nasceu, mata o boi. O cordeiro nasceu, mata o cordeiro. Deus está permitindo que o próprio primogênito daquele animal seja crucificado. Mas quando é o jumento, ele fala: não, eu não quero a cria do jumento. Eu quero um substituto do jumento. Eu quero que, em vez de matar um jumento, vocês matem um cordeiro ou um cabrito. Deus não está aceitando. Hilário isso aqui é meio hilário, né? Eu não entendi o porquê, falando verdadeiramente para vocês. Mas a gente olhando nos dias de hoje, talvez seja o mesmo conceito que se tinha naqueles dias. O jumento é o burro, né? O burro é o jumento. E geralmente a gente, quando quer falar que uma pessoa é desprovida de inteligência, a gente fala que a pessoa é um burro, né? A pessoa é um jumento. E Deus não recebe a cria dos jumentos. Sei lá, é irônico, mas o que aparenta é que o jumento não é bem quisto por Deus. E ele prefere um substituto. E o substituto é o cordeiro, tá? Ele não quer a cria do jumento, mas ele quer a cria vinda de um cordeiro, tá bom? Elis colocou aí que o jumento representa uma besta. Uma besta deve ser uma pessoa que é besta, né? Que está falando, né? Uma pessoa, infelizmente, desprovida de inteligência. Então daí vocês percebem, gente, tá? Deus quer espertos. Aparentemente. Deus não quer nenhum tipo de animal que empaca, tá? De dura cerviz. Talvez seja por isso, porque o jumento empaca, né? O burro empaca, o jegue empaca, né? Então talvez seja por isso. E aparentemente o jumento, só para falar com Balaão e para Jesus entrar em Jerusalém, né? Deve ser Jerusalém, isso, né? Então Deus aparentemente não gosta de mistura. Deve ser por isso. Acho que jumento é mistura, né? Vocês me lembram? Eu acho que jumento não é um animal puro, mas pode ser por causa disso, tá? Verso 14. Mas é uma peculiaridade que chama atenção e que vê que Deus fez acepção aí
não era um animal agradável diante do Senhor. Verso 14. No futuro, seus filhos lhes perguntarão o que tudo isso significa, e vocês responderão com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos, tá? Gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Lá em Isaías fala muito sobre a destra da minha justiça. Vocês já viram essa passagem? Em Isaías, destra da minha justiça. Deixa eu levantar aqui. Destra da minha justiça. Isaías 41. Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, tá? E se você pegar aqui e olhar e falar assim, no futuro seus filhos lhes perguntarão o que significa isso, e vocês responderão com a força de sua mão, possivelmente a destra, tá? Com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Ó, Solange colocou aí, ó, híbrido é o burro, o jumento e o cavalo são puros. Então é o burro que é híbrido, gente. Então não é por causa de ser híbrido, não. Deus ali fez a acepção, mas eu acho que o jumento ele empaca, igual o burro empaca. Eu acho que empaca. E todo animal que tem dura cerviz, que não é obediente, é meio rebelde, Deus usa para ilustrar aí o mau comportamento do ser humano como um pecador rebelde, tá? Isso, Isaías 41:10, Elise, justamente que eu li aqui foi esse, tá? Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. E quem é que está sentado à destra de Deus? Quem é que está sentado à destra de Deus? Me responde aí. Isso, é isso mesmo. Eu sabia que tinha um híbrido. Isso, Andréia. Cristo. Cristo está centrado à destra de Deus, tá? Então, quando a gente lê isso aqui, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Isso aqui é uma alusão. E olhando nos nossos dias para o Novo Testamento, Jesus nos liberta do mundo. Jesus nos liberta do poder ali do pecado, do diabo em que nós éramos escravos, tá? Então essa figura de linguagem aqui, essa alegoria com a força de sua mão poderosa apontava justamente para Cristo, porque Cristo está à destra de Deus o Pai, tá? Esta destra da minha justiça é o próprio Jesus sentado à direita, tá? À direita de Deus Pai, aquele que hoje rege todas as coisas. Deus entregou todas as coisas subordinadas a Cristo e Ele hoje governa, tá bom? Então essa aqui é uma alusão ali, é um tipo que aponta para aquilo que Cristo faz. Da mesma forma como Deus usou sua mão poderosa para libertar o povo do Egito, da escravidão, hoje, através da mão direita de Deus, que é Cristo, Ele nos liberta do mundo e da escravidão do pecado, tá? A gente pode fazer essa comparação aí. Verso 15. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens, tá? A gente percebe nesse versículo 15 que mais uma vez é falado que quem endureceu e se endureceu teimosamente foi Faraó. Ninguém está falando aqui que foi Deus que endureceu ele, tá? Mas a gente viu lá, né, que durante 7 vezes Faraó disse não. Na 8ª, Deus falou assim, a partir de agora Deus começou a endurecer o coração dele.
tá? A partir da 8ª vez, Deus começou a endurecer o coração de Israel, mas durante 7 vezes ele mesmo se endureceu, tá? Foi juízo de Deus sobre Faraó, já que ele já havia dito não 7 vezes. E aí Deus apenas confirmou, e a partir daquele momento não houve mais oportunidade para Faraó voltar atrás. Deus meio que selou o destino dele. É este cuidado que nós temos que ter com relação a pecar contra o Espírito Santo de Deus, tá? Alguns teólogos dizem que o pecar contra o Espírito Santo de Deus é justamente você dizer não para ele à medida que ele está te convencendo do pecado. Você está recebendo a palavra, está recebendo a exortação, Deus está lhe confrontando ali através da palavra, o Espírito Santo está tocando e às vezes você não dá abertura. Alguns teólogos dizem que este endurecimento ali, este agravamento do ouvido, o ato de não ouvir, endurecer o ouvido, endurecer o coração e não ouvir a voz do Espírito Santo, isso pode levar ao pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. E sendo o Espírito Santo responsável por nos convencer do pecado, se pecamos contra aquele que é responsável de nos convencer, já não há mais salvação, porque é ele que nos convence e já coração endurecido não tem como mais ouvir, estar sensível. E aí sela-se o destino, tá? A gente tem que ver aí que existe algo de responsabilidade humana, tanto na vertente calvinista quanto na vertente arminiana. Todos aí reconhecem que existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade humana. Então tem que se tomar cuidado. Se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, tá? Para que não incorrais nos mesmos pecados cometidos ali no deserto pelo povo de Israel, que acabaram morrendo, a maior parte deles, no deserto por causa de incredulidade, tá? Então, tomem cuidado. Verso 16. Essa cerimônia será como a marca gravada na mão, ó, de novo, ou um símbolo colocado na testa, referência de novo, mão e testa, tá? Então era algo que tinha que se lembrar, tinha que estar na mente. Mão era algo que deveria ser executado, deveria ser obedecido, tá? Então aquilo que você pensa, aquilo que você faz, vai evidenciar o seu temor, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus ou não, tá? E a marca da besta, naqueles que seguirão e receberão a marca da besta, vai acontecer porque a mente e a mão deles estão de acordo com a besta. Vai receber a marca da besta aqueles que são sujeitos ou já estão andando de acordo com a vontade dela. Aqueles que são de Deus vão ser selados pelo selo de Deus vivo, tá? Vai haver distinção, vai haver o selo de Deus e a marca da besta durante todo aquele processo ali, nos fins dos tempos, tá bom? Verso 17, a gente está terminando, viu, gente? Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito, tá? Será que Deus não sabia? Deus não sabia o que passava no coração dos israelitas? Deus estava com receio, com medo, duvidoso, ele não vê o futuro, não vê o fim desde o princípio. É por isso que ele, vamos por aqui, que talvez Deus não sabia qual era o resultado. Deus sabia qual era o resultado e por isso fez a mudança, tá? Deus sabia qual seria o resultado, por isso fez a mudança. A Bíblia nos ensina que Deus permite provação ao qual nós conseguimos suportar. Se você hoje está passando por alguma dificuldade, alguma prova que você mesmo não plantou, não semeou, não é culpa sua, tá? E você carrega essa cruz, essa situação, essa dificuldade, tá? E você vive ela e você sabe que não semeou para colher isso, você recebeu essa cruz direcionada, presenteada pelo próprio Deus para você carregar. Deus sabe que você tem estrutura para carregar essa cruz. Porque quando Deus sabe e percebe que você não tem condição de passar por uma prova, essa prova não chega até você. É o que Paulo nos ensina, tá?
que Deus não permite que venha provação sobre nós, a qual nós não conseguimos suportar. Se chega até nós é porque nós temos estruturas de passar por ela, glorificando ao Senhor, dando testemunho ao Senhor, permanecendo fiel ao Senhor, honrando o Senhor neste processo, igual aconteceu com Jó. Tá? Deus sabia que Jó tinha estrutura de passar por tudo aquilo que ele passou. Perder a riqueza, perder a família, perder a saúde, tá? Deus só não permitiu perder a mulher, né? Apesar de ter chamado ela de louca. Como loucas, né? Nem chamou de louca, mas falou que ela é parecida com a louca. Ela não falou que ela era louca. Então, Deus não permitiu ele perder a mulher, né? Deixou ela lá para poder ficar abençoando a vida dele. Passando pela prova mais ainda. Mas Deus sabia que ele conseguia passar por tudo aquilo e ainda passar pela mulher murmurando no pé do ouvido dele. Deus sabia que Jó tinha essa estrutura, entendeu? Deus sabia disso. Por isso que Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo com Jó. Então, aqui a gente vê Deus tirando e levando o povo numa direção fora, distante, para que eles não passassem por aquela situação agora. Eles enfrentariam os filisteus no futuro, mas não naquele momento, porque eles estavam saindo do Egito, cansados da escravidão, ainda desanimados, apesar de ter visto todas as maravilhas. E aí Deus não permitiu que eles passassem por ali e lhes deu assim livramento, tá? Ele lhes colocou aqui uma conduta que devia ser relembrada verbalmente, pois é a lei exigida por Deus. Ele falou: como temos passado por provas nesses últimos tempos, porém o Senhor é sempre mais em nossas vidas. É mesmo, Elísio. Elísio passa por uma prova. Muitos irmãos em nossas igrejas têm passado por prova, sabe? Deus tem criado, eu falo que é oportunidades, porque sempre quando a gente passa por aflições, por desertos, os desertos na vida do cristão não vêm para destruir o cristão, tá? Os desertos na vida do cristão vêm para aperfeiçoar a fé do cristão, para amadurecer o cristão, para fazer com que esse cristão se aproxime mais de Deus. Os desertos vêm para que a gente possa caminhar uns com os outros, andar uns ao lado dos outros, dando apoio, amor, atenção, servindo uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, tá? Os desertos vêm sobre a vida de alguns irmãos para que a gente possa exercer o amor, exercer a misericórdia, tá? A bondade, para que a gente possa suprir as necessidades e assim evidenciar o amor a uns aos outros. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como os discípulos dele se amássemos uns aos outros. Esse seria o sinal, a evidência de que nós somos cristãos. E Deus tem permitido muitas dificuldades na nossa igreja, muitos irmãos enfermos, com tratamentos caros, e Deus, é como se Deus estivesse criando oportunidades para a gente demonstrar o amor na ação. Na ação. Está na testa e está na mão. Tá? Você pensa, você adora, você se rendeu, pensa como Deus, então você vai agir como Deus. Você não vai ficar só olhando, tá? Agora é o momento de mostrar que existe fé e existe obra, porque através das obras vai demonstrar que essa fé é viva, e essa fé não é morta, é uma fé viva, tá? Mas Deus tem permitido situações difíceis com irmãos abençoados. O irmão Elísio é um homem de Deus, evangelista, e trabalhou muitos anos no rádio fazendo evangelismo. Hoje não pode sair de casa por causa da dificuldade das pernas dele ali e tudo. Está precisando de receber umas próteses muito caro. Mas Deus permitiu vir essa cruz sobre o irmão Elísio, um homem evangelista, um homem abençoador da parte do Senhor, aí, um instrumento de Deus. E a gente fica, né? Quanto mais fiel é o servo dele, aparentemente, é os que mais carregam, mais sofrem. Então o irmão Alain, um garoto ali abençoado, se rendeu a Cristo recentemente, não, um bom tempo, serve o Senhor, louva o Senhor, tem uma voz maravilhosa, se desgasta na obra de Deus, sempre disposto a ajudar, a participar e tudo, e Deus permite a situação de perder a audição, de ter que fazer uma cirurgia cara para não perder a audição. Você olha, meu Deus, o homem louva o Senhor, precisa da audição para louvar, e a situação vem, Jesus, meu Senhor. E é assim, gente, tá? No mundo vocês vão ter aflições, vai ter aflição, mas Deus permite as aflições virem, e aqueles que estão passando por ela, Deus permitiu porque eles têm estrutura
para suportar. Se você está carregando uma cruz que para os olhos dos outros é difícil, também é difícil para você, mas você tem estrutura para carregar, tá? Porque se não tivesse, Deus não permitiria carregar essa cruz, tá bom? É para a gente buscar mais a Deus, para a gente ter uma intimidade maior com Deus. Então a cruz, ela é proporcional ao projeto, ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, e por meio dela nós somos aperfeiçoados. Não é para destruição, é para o crescimento espiritual, é para o relacionamento, para a intimidade, a crescer, para se tornar cada vez mais próximo e para honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. É no meio das trevas que as estrelas brilham e a gente enxerga a sua luz a brilhar, tá? E é mais ou menos isso que Deus permite na vida dos seus servos fiéis, como aconteceu com Jó. Ele sabe que são pedras preciosas que sob um pano escuro elas brilharão com mais intensidade. Às vezes você não vê um diamante brilhando em cima da mesa, mas na hora que você joga o diamante em cima de um tecido preto, você vai ver como eles brilham, tá? E é mais ou menos isso que Deus faz com seus servos escolhidos a dedos que passam por situações mais difíceis. Deus dá oportunidade para que esses servos brilhem, o testemunho brilhe e assim o nome dele seja glorificado na vida dos seus servos, e é para isso que nós somos chamados, para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Então não desanime mediante as provações, porque elas não vêm para destruir, ela vem para nos aperfeiçoar e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Apenas persevere, não murmure, não reclame, descanse no Senhor, porque coisas maiores virão, tá? Principalmente no porvir. Principalmente no porvir. Aquilo que o coração não sentiu, os olhos não viram, é o que Deus tem preparado e planejado para aqueles que o amam, tá? Então, perseverem fiéis, glorificando, exaltando o nome de Deus. Então, vamos aqui para o verso 18. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José. Lembra dos ossos de José? A gente terminou lá em Gênesis capítulo 50, do seu verso 25. José fazendo com que os israelitas jurassem carregar os ossos dele. Aqui no verso 19 fala: Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. Está lá em Gênesis 50, verso 25. Está escrito lá: Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, leve meus ossos com vocês. Está lá em Gênesis 50, 25. Tá? Continuando a leitura, Êxodo 13, 20. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. Verso 21. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E assim o povo pôde caminhar pelo deserto durante 40 anos. Tá? E o deserto, você sabe que a temperatura durante o dia é altíssima. E para esse povo não morrer cozinhado, literalmente, Deus, durante o dia, os cobria com a nuvem que tampava o sol, para que a temperatura ficasse amena e eles pudessem ter um dia mais tranquilo ali no deserto. E quando chegava a noite, quando as temperaturas caem, no deserto caem abaixo de zero, a nuvem se transformava em uma coluna de fogo, a nuvem pegava fogo e assim aquecia a comunidade. Você imagina, durante 40 anos, você andar no deserto e durante o dia ter uma nuvem que não permite você queimar e durante a noite ter uma coluna de fogo no céu, uma coisa sobrenatural, brilhando, iluminando e aquecendo ali a temperatura para que você não viesse se congelar. E este povo, mesmo vendo isso durante anos, conseguiu se esquecer e se rebelar e deixar os caminhos do Senhor e adorar deuses pagãos. Você imagina uma coisa dessa? Meu Deus do céu!
existe a possibilidade de a gente fazer, se a gente estivesse lá, fazer a mesma coisa. Somos pecadores, amados. Somos pecadores. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Tome cuidado. Ore e vigie. Ande em vigilância e ande orando. Tendo comunhão com Deus, tá? Toma cuidado. Todos nós somos susceptíveis à queda. Todos nós somos. É por isso que a gente tem que estar andando em vigilância e orando constantemente. Amém? Ele escreveu aqui: Deus é tremendamente bom e misericordioso. Essa passagem é genial. Amém, Elísio? Amém, mas aqui nós terminamos o capítulo 13, tá? Voltamos amanhã é sexta, né? Amanhã não tem live, sábado não tem live, domingo nós temos live depois do culto, tá? E aí a gente vai estar lendo ali Êxodo capítulo 14. Então podem ler Êxodo capítulo 14, que domingo após o culto nós estaremos ali. Meu concílio está chegando, tá? Já entramos no mês de março. Daqui 2 semanas, dia 18, eu vou estar passando para o concílio, eu e o irmão Generino aqui, tá? Obrigado, André, por lembrar. Eu gostaria que os amados estivessem orando por mim e pelo irmão Generino, por causa do concílio, que Deus vinha assim cumprir a vontade dele, o projeto dele, o propósito dele, se for o tempo em nossas vidas de sermos consagrados aí, separados para o ministério, que tudo ocorra da melhor maneira possível, que ele venha nos usar ali, né? Venha recordar, a gente dar as respostas certas ali com equilíbrio, de maneira bíblica, que Deus venha trazer paz, que a gente tenha paz durante todo o processo, não devemos ficar ansiosos, nervosos, né, e tudo. Você sabe que a natureza humana acaba nesses momentos assim, ficando um pouco mais aflita, né? Estejam orando por mim e pelo irmão Generino, tá? Vai ser dia 18, talvez na última semana ali, próximo do concílio, eu não sei, talvez não tenha as lives, porque eu vou estar estudando, meditando, lendo, talvez, eu vou ver como é que eu vou chegar ali naquela última semana, próxima do concílio, para ver se dá para poder fazer as lives tranquilo, mas eu estou adiantando aqui para que vocês estejam orando por mim, tá? André colocou aqui: momento de oração, orem por mim, estou muito doente, com fraqueza no corpo, febre, garganta. Meu Deus do céu, você está com dengue, não tá não? Dor nos olhos, dengue ou Covid. Garganta queimando, fraqueza, pode ser Covid, viu? Pode ser Covid, viu, André? Era bom fazer um teste, tá? Fazer um teste, porque esses sinais que você está falando aí eram sinais de Covid antigamente. Febre, dor de garganta, fraqueza. Você falou fraqueza, não falou fraqueza no corpo? Fraqueza no corpo, tá? Você já passou por 3 dias aí, eu acho que tá no momento certo de fazer a testagem, tá bom? Vê aí se você consegue ir no posto de saúde e fazer um teste para ver se você não tá com Covid, tá bom? Parece muito com sintomas de Covid. Elise colocou: amém, irmão, vai dar tudo certinho em nome de Senhor Jesus, nosso futuro pastor. Amém, amados. Estejam orando aí para que Deus venha fazer a vontade dele. Se for o tempo certo, que assim seja, tá? Eu descanso, estou descansando aí em Deus, como eu sempre fiz e tenho feito desde o início, tá bom? Gente, vamos orar agora, agradecendo a Deus por mais essa live. André, amanhã você procura aí o posto para poder fazer um teste, pode ser que seja Covid, aí você tem que tomar cuidado, né, para não passar para os demais pessoas aí da sua convivência aí, né, os seus pais aí que são idosos e tudo mais. Os idosos são mais perigosos, tá? De ter aí o contexto, tá bom? Esse contato. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, vimos humildemente, Deus, lhe agradecer por este cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas misericórdias renovadas a cada dia. Obrigado, Deus. Só tenho que lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Quero apresentar a cada um que estiveram aqui presentes, cada um que vão assistir essa live no decorrer de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles. Quero lhe apresentar em especial a vida de Andréia, que tem aí estado doente durante esse período de tempo, Senhor. A gente não sabe se é uma gripe, o que é que ela está passando, uma virose. Então, que o Senhor venha estar entrando em providência aí na vida de tua serva,
que ela venha fazer o teste, avaliar para ver o que ela tem. E se for apenas uma gripe, que o Senhor venha estar restaurando, restabelecendo. E se for uma Covid, que ela venha ter os cuidados necessários para tomar cuidado de não ter contato com pessoas mais velhas, que geralmente são mais susceptíveis aí a agravamentos. Mas que o Senhor venha abençoar a vida da tua serva, se for da tua vontade, venha restaurá-la, Senhor, venha curá-la, que amanhã ela nem precise, Deus. E no poço, se for assim, de sua vontade, que o Senhor venha restaurar a vida da tua serva durante esta noite. Obrigado, Deus, pelo cuidado, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha esposa, da minha filha, o ministério, o concílio. Apresenta a vida do irmão Generino ali, Deus, que o Senhor venha nos dar toda a sabedoria, todo o discernimento espiritual, toda a tranquilidade, toda a paz, para que durante o concílio possamos estar em espírito, respondendo todas as perguntas em conformidade com a tua palavra, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e que tudo sirva para louvor e glória do teu santo nome. Vá assim, nos abençoando, nos dando o restante de noite abençoado na sua presença. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém? Amém, gente? Valeu aí pela presença de cada um de vocês, tá? Êxodo capítulo 14, no domingo. Andréia, se amanhã você ainda acordar doente, você vai no posto fazer um teste, tá? Da Covid, para ver se você está com Covid ou não. Elise, um grande abraço. Andréia, um grande abraço. Não sei se Kate está aí, Deus abençoe sua vida também. Kate, Solange, um grande abraço. Obrigado, Sol, pela presença constante que você tem tido aqui. Continue aí firme conosco, viu? É sempre um prazer tê-la conosco, tá bom? Um grande abraço a cada um de vocês. Nos vemos por aqui pelo perfil, através dos vídeos que eu posto aí, dos Reels e tudo mais. Ou nos vemos no domingo, depois do culto ali, às 9h30. Êxodo capítulo 14, viu? Um grande abraço a cada um de vocês aí. Valeu por tudo. Vejo vocês por aqui. A paz do Senhor. Fui.